boa noite. Começando mais uma live para vocês. Desta vez nós vamos abordar o tema como administrar o seu tempo. Você sabe como administrar o seu tempo, deixar tudo arrojado para que você não esqueça, não perca os seus compromissos, não faça tudo correndo. Então, vamos fazer esse bate-papo com a Giovana, que é personal organizer, que inclusive nós já entrevistamos outro dia. Queria dar as boas-vindas aqui a quem já está presente, Marcela, o Marco. Então vamos conversar sobre esse tema. Antes de falar sobre o tema, né, de hoje, que é a questão de administração do tempo, eu gostaria de dar os números da Covid no município de Uberlândia, de acordo com o boletim da Prefeitura Municipal. Hoje nós chegamos aos 100 óbitos e nós estamos com 100% das UTIs da rede pública municipal ocupadas, 100%. Ou seja, não temos mais nem uma UTI na rede pública disponível. As UTIs que são destinadas à Covid. 100%, 100 óbitos, 100% de ocupação nas UTIs. Então chegamos a um momento muito crítico, gente, aquele momento que a gente não gostaria de divulgar aqui. Inclusive no Instagram da prefeitura, o município fez uma homenagem às vítimas, né, desejando sentimentos às famílias, né, sem mortes por Covid-19. Uma notícia que eu não gostaria de estar passando aqui para vocês. Eu já estou com a Giovana aqui online, que é a nossa entrevistada, a Giovana Lima, que é personal organizer. Administrar o seu tempo, você sabe administrar? Eu confesso a vocês que eventualmente eu tenho muita dificuldade deixando tudo para a última hora, muitas vezes esquecendo de alguns compromissos. E a Giovana então está aqui para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos dar dicas, né, de como melhorar essa... Eu diria que a questão de administração do tempo é 90% importante na vida da gente, né, Giovana? A não ser para aquelas pessoas que têm todo o tempo do mundo, né? Não, com certeza. Acho que é quase impossível quem tem realmente tempo livre para fazer tudo, né? Acho que todo mundo, até quem fica em casa, quem trabalha em casa, né? Algumas mulheres somente tomam conta de casa, e nem é somente, né? Porque é muita coisa. A gente pensa, tem muito tempo, mas não. Todo mundo precisa de organização de tempo, né? Giovana, então vou apresentar a Giovana Lima. Para quem não conhece, ela é personal organizer e ela, além de falar sobre a questão de administração do tempo, outro dia nós fizemos uma live aqui fantástica, que ela falou sobre a organização da sua casa, deu algumas dicas. E aí agora ela vai falar também de como você se organizar. Você diria, Giovana, que a administração do tempo, o tempo realmente é dinheiro? Olha, eu acho que tá relacionado sim, mas eu acho que assim, existe um equilíbrio aí, porque acho que sempre tem um extremo, né? Eu até, quando eu fui pensar sobre essa pergunta, né, eu falei, gente, sempre tem um extremo, tem gente que realmente vive todo o seu tempo para o dinheiro, né? E tem gente que acha que não tem nada a ver, eu vou viver minha vida, vou deixar o tempo rolar da maneira que eu gostaria e acaba perdendo dinheiro. Então, acho que há sim um equilíbrio aí, há um ponto aí que a gente consegue não ser nenhum extremo, mas na minha concepção, tá relacionado sim, tá muito mais pro sim do que pro não. Eu acho que a gente corre o risco de perder dinheiro quando a gente é desorganizado. Eu acho que isso é uma verdade. Eu, pelo menos, levo para mim como uma verdade. Existem alguns sinais que demonstram, Giovana, que eu estou desorganizada com relação à administração do meu tempo? Sim. É, eu acho que o principal, o que mostra principal ali, que a gente não tá tendo tanta organização, que a gente vê que realmente
tem que parar e vamos botar uma organização aí nesse tempo. É quando a gente não consegue cumprir aquilo que a gente realmente precisa. Eu vejo isso muito, assim, é muito evidente, principalmente em quem é estudante. Eu acho que isso assim, é escancarado. Se você não organiza seu tempo, vai ter as consequências. Então, o fato de não conseguir cumprir as tarefas necessárias é evidência de que a gente precisa de organizar o tempo. Olha só, então esse seria o primeiro sinal, né? Eu não consegui cumprir as minhas tarefas a tempo e a hora, né? Queria Isso. agradecer a presença aqui da Ana Débora, minha amiga da Valdeci, que está nos acompanhando, uma linda, mora lá no Recife, e ela fez uma observação aqui. Giovana, você é uma linda. Muito obrigada! Então, olha só, Giovana, qual seria o primeiro passo? Então, assim como você dá diversas dicas para eu organizar o ambiente que eu estou, para que fique um ambiente mais agradável, mais acolhedor, mais prático, que dica você daria para quem quer organizar o tempo? Ó, assim, o que eu acho, pra mim, eu até tava falando sobre isso em uma outra live, né, sobre organizar realmente as atividades. E o que eu faço comigo, eu gosto sempre de falar o que funciona comigo, porque às vezes a teoria nem sempre a gente coloca ela em prática, a gente acha que realmente é muito bom, mas nem sempre é muito bom. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é listar. O que que eu preciso fazer? E tem gente que gosta de fazer essa lista diária, tem gente que gosta de fazer essa lista semanal, tem gente que gosta de sentar e já fazer isso mensal. Então eu acho que vai de cada um. Mas listar, eu acho que deixar só na cabeça, acaba que a gente deixa passar algumas coisas e quando a gente lembra, já tá muito em cima da hora. Eu acho que pegar um papel e colocar lá, ó, no papel o que a gente precisa fazer é o primeiro passo de quem gostaria, de quem tem vontade de organizar o tempo. Listar. Eu até separei todos os meus planners aqui. E o mais simples que a gente pode fazer seria esse daqui, ó. Uma folhinha. O que que eu preciso fazer? Então, quero organizar o meu tempo, eu preciso saber o que que eu vou ter que fazer nesse tempo, para eu poder dividir de uma forma mais correta, de uma forma que eu não vá ficar sobrecarregado demais. Então, liste o que que você precisa fazer. E você falou agora planner. O que é planner? Porque muita gente não vai saber o que é. O que é? Sim, eu tô até procurando o meu maior, achei aqui. Um planner é um planejador. Então, existem vários tipos de planner. Eu gosto muito de usar os de caderno. Então, eu vou até mostrar algumas coisas aqui. Um planner, então, é um planejador. Esse planner aqui que eu uso, que eu gosto bastante dele, ele tem planejamento anual. Então, tem uma visão do ano. Mas o que eu acho mais legal é o planejamento mensal e diário. Então, a pessoa consegue. É um calendário com espaços para você escrever. Então, resumindo, o que é um planner? É um calendário com espaços. Então, tem aqui, não sei se vai dar para ver direito aí, o mês, por exemplo, de janeiro aqui, com quadradinhos e as datas. Eu vou até pegar um aqui vazio que eu tenho. Aqui. É um mês, que eu consigo chegar pertinho, com quadradinhos. Esse aqui não tem nem mês, nem nada. Você pode escolher o mês que você quiser, com quadradinhos vazios para poder escrever o que precisa ser feito em cada dia. Então, planejamento mensal, um planner mensal. Tem um planner diário. Aqui um planner diário. Inclusive, esse aqui eu tenho de download de graça para quem quiser no Instagram. É só me solicitar. Tem aqui a separação de manhã, tarde e noite. É outro exemplo de planner, que é um planner diário. Tem as prioridades, tem o que não pode faltar no dia. Então, isso aqui seria realmente alguns exemplos de planner. Resumindo, planejar o dia, ou o mês, ou o ano, ou até mesmo sua manhã ou sua tarde. Tem gente que gosta de descrever, assim, manhã, tarde e noite. Às vezes o diário não é suficiente. Eu gosto de deixar muito bem separadinho. Então, o planner é isso, é você ter
um caderninho ou uma folha ou alguma coisa para você planejar. Não precisa ser necessariamente algo comprado. Pode ser um caderninho com um calendário que tem um espacinho para escrever. A Ana Débora fez um comentário aqui que está sempre fazendo essa lista. É importante, né, Ana Débora? A gente otimiza o tempo da gente. A Valdeci falou que quer esse seu material que você disponibiliza. Está no seu Instagram? Isso, eu até, assim, eu coloquei lá no Instagram, no feed, aí lá eu explico para me chamar no WhatsApp que eu envio o PDF, porque pelo Instagram eu não consigo mandar. Então, quem quiser, só me chamar no WhatsApp, que eu já tenho tudo salvo ali no meu WhatsApp, eu envio. Eu já envio todos, que daí a pessoa pode escolher qual usar. Eu já envio o de rotina matinal, já envio o diário, o mensal, envio todos que eu tenho, que eu fiz, de uma maneira que eu gosto de usar, que daí pode imprimir e fazer da maneira que preferir. Olha, passa o endereço do seu Instagram, Giovana, para que as pessoas tenham acesso, não é? Isso, é o @Giovana, com 2 N's, ponto organiza. E aí lá na minha bio, lá naquele lugarzinho onde está escrito, descrevendo, né, quem sou eu, que ele, embaixo da minha foto tem um link. É só clicar nele que já cai direto no meu WhatsApp. Ok, eu estou até anotando aqui, Giovana, @Giovana.organiza, Giovana com 2 N's, não é? Isso. Giovana, tá, ok. Olha só, Giovana, você falou então sobre esse primeiro passo para eu tentar me organizar. Eu acredito que isso tudo comece, inclusive, lá no Réveillon. Porque no Réveillon a gente não tem mania de colocar uma listinha do que a gente deseja realizar aquele ano. E eu percebo assim, que quando você coloca no papel, é como se você estivesse pré-materializando aquilo que você quer que vá acontecer durante o ano, né? Então, eu acredito que é uma impressão minha, né? Que esse planejamento comece lá na virada do ano, não é isso, Giovana? Sim, e foi muito legal você comentar sobre o Réveillon, porque é algo que uma vez eu li sobre, eu não vou lembrar onde eu li, mas eu li uma matéria falando sobre realmente colocar os planos do ano no papel. Às vezes nem sempre vai ser um planejamento real, não vai ser algo, pode ser algo até sonhador, vamos falar assim, né? Mas nessa matéria que eu li, falava que quem coloca os planos num papel e num lugar que possa ser visto consegue realizar muito mais do que quem fica só na cabeça. E eu comecei a fazer isso. E chega no meio do ano, a gente não lembra mais do que a gente escreveu no papel. Eu até sempre deixo atrás do meu planner, que eu sempre tenho, sempre deixo na última página o que eu gostaria de fazer no ano. E chega no meio do ano eu falo, nossa, eu não lembrava que eu queria fazer isso. Então a gente vendo, a gente relendo o que a gente gostaria, o que a gente pensou lá no dia 1º de janeiro, a gente consegue planejar para que se torne real. Então, é uma coisa que funciona para mim e que tem resultados de verdade. Chega no final do ano, a gente vê aquela lista, a gente fala, nossa, eu consegui fazer quase tudo. E realmente ver que aquilo saiu do papel e não ficou também só na lembrança, ou chegou dezembro, nossa, eu gostaria de ter feito isso, eu nem lembrei durante o ano porque foi tão corrido. Se eu tivesse anotado, às vezes eu lembrava lá em maio, né, eu ainda daria tempo de concluir. Então, no dia 1º de janeiro é algo que é importante a gente escrever. O que eu gostaria de planejar para esse ano? Que daí a gente consegue lembrar durante o ano. O David até colocou aqui, sempre bom conversar sobre como otimizar o nosso tempo, com certeza, porque a gente esquece, né, de anotar o que a gente quer fazer, de idealizar os nossos projetos, e se a gente não fizer todo esse protocolo, acaba que a gente se perde e que a gente não se organiza, não é, Giovana? Eu estou precisando Uhum. aprender muito, viu? Aprender muito aí com essa sua fala. Existe o que pode acontecer, por exemplo, Giovana, na hora que eu vou distribuir, o que fazer durante o meu dia, por exemplo, corre o risco de eu jogar mais horas do que o que seria bacana naquela determinada atividade? Ou seja, eu querer focar mais em determinada coisa e de repente esquecer outras. Sim, e isso envolve até a questão de disciplina, né?
Eu acho que quando a gente separa as atividades e a gente dá um tempo que a gente imagina que vai ser necessário, a gente pode até se perder no meio desse planejamento. E eu até fiz algumas anotações aqui de coisas que eu não posso esquecer de falar, e uma coisa era sobre isso. Quando eu estava na faculdade, eu procurei bastante sobre essa questão de tempo, porque acaba que o nosso tempo é bem reduzido e a gente precisa aprender mais sobre isso. E uma ferramenta que eu usava muito, que é o Pomodoro. O que que é o Pomodoro? É uma ferramenta mesmo, é como se fosse um estudo que fizeram para ajudar as pessoas a conseguirem completar melhor suas atividades. E o que que é o Pomodoro? É você pegar e fazer a lista de todas as atividades que você tem que fazer e colocar um intervalo de tempo pequeno que você precisa ter de foco total. Então, eu parei de colocar, tipo assim, eu vou ficar 1 hora fazendo isso, ou, eu preciso de 30 minutos para isso. Não, eu escolhi, eu quero 30 minutos de foco total. Então, por exemplo, vamos dar exemplos, assim, práticos da nossa vida. Eu preciso arrumar a casa. E aí, o que que eu vou fazer? É uma das coisas da minha lista, tá lá em primeiro lugar. Eu vou me dar 30 minutos para fazer isso. E quando apitar o meu relógio, que deu os 30 minutos, eu descanso 5 e volto nos outros 30 com foco total. Então, eu sempre tenho um intervalo de total foco naquela atividade. Eu vou estar me entregando totalmente naquela atividade, sem nenhuma distração. Então, eu consigo ser mais produtiva. Então, depois quem quiser procurar saber mais sobre esse método, chama Pomodoro. Tem todo um estudo envolvendo ele falando sobre produtividade. Então, às vezes é melhor você colocar intervalos pequenos de tempo, de foco total, com intervalos de descanso, do que separar horários grandes, tipo 1 hora, 2 horas para fazer alguma coisa, porque nem sempre esse tempo vai ser real. Às vezes você precisa de mais tempo, que vai acabar comendo um pouco do seu planejamento da outra atividade e pode acabar que se perca no meio disso. Então é bom a gente ter esses focos durante o planejamento, os focos de disciplina, vamos dizer assim. Travou um pouquinho, Giovana. Você estava falando os focos de. Travou, Ter sem realmente internet. os focos é como se disciplina, de ter realmente uma disciplina ali naquele momento. Voltou? Voltou, voltou. Interessante, Voltou. Giovana, que você está abordando a questão do Pomodoro. Eu fiz uma live outro dia com a neuropsicóloga e foi uma das técnicas que ela citou para essa questão de foco, de atenção, né? É justamente você ter Aham. alguns intervalos durante algumas atividades para que você volte e você tenha um poder de concentração maior sobre aquilo que você está Uhum. fazendo. Ela tinha colocado essa técnica realmente. Anota aí, Ó, gente, Pomodoro. que Mais uma legal. entrevistada E que eu falou faço sobre o ela. assunto. É a Paula Lemes, ela é neuropsicóloga lá da universidade, e eu fiz uma live com ela sobre essa questão de atenção, de Aham. concentração, e ela citou na entrevista. Olha só, nós temos uma pergunta aqui da Maria Clara. Se eu parar 5 minutos quando estou limpando a casa, eu não termino. Esses 5 minutos vira um dia. Olha, tinha até uma exceção lá quando eu estava lendo sobre o Pomodoro que, se você perceber que é uma atividade que você não pode parar, continua, viu? Não perca essa concentração. Tem essa exceçãozinha. Se você acha que depois você não vai voltar, continua, vai até o fim. É melhor não Porque daí parar se você se conhece assim. eu percebo hoje em dia, Giovana, que a gente recebe tantas imagens, tantas informações, que a gente se dispersa muito facilmente, né? Eu tô Uhum. tem momento que eu pego o WhatsApp para mandar uma mensagem e daí eu entro no Instagram. A hora que eu entro no Instagram, eu já começo a ver outras informações e eu esqueço de voltar para onde eu estava. Gente, e tem hora que tem momentos que eu acho que eu mandei a mensagem e acaba que eu não mandei, sabe? Então a gente está num momento onde o número de informações que a gente recebe é tão grande que a gente corre o risco, sim, de se dispersar com muita facilidade. Tem que ter muita técnica, né, para a gente poder, por meio dessas técnicas, conseguir se ater àquele tempo que a gente está, né, para a gente
não se perder em meio a tantas informações. Você falou então dessa questão de eu ter a questão do Pomodoro, mas vai ter determinado momento que eu estou anotando as minhas atividades e que eu vou ter que priorizar. Muitas vezes aquilo ali vai fugir do meu controle. Às vezes você está numa reunião e a reunião vai além do tempo que você estava participando. Aí eu vou ter que priorizar, não é? E Sim. aí? Tem até uma. Eu não sou coach, viu, gente? Eu não, não sei, assim, tudo sobre coach, mas eu vi algo muito interessante, que é tríade de tempo. Então, até sobre essa questão de priorizar. É uma ferramenta que os coaches ensinam, né? É você, além de você fazer essa lista de atividades, é você separar essas atividades em. Eu até coloquei aqui certinho para eu não falar a coisa errada. Em atividades importantes, urgentes e circunstanciais. Então a gente vai ter que priorizar sim. A gente vai ter que colocar no topo da lista o que é urgente. Então, o que for menos importante, o que for circunstancial, seria algo que a gente consegue deixar para depois, que não vai causar nenhum prejuízo para a gente. Então, realmente, a gente precisa sim ter esse jogo de cintura, porque nem sempre as coisas saem da forma que a gente gostaria, né? Então, ter essa separação de o que é muito urgente, o que é importante, eu preciso fazer, mas tem coisas que eu preciso fazer antes, que seriam as urgentes. E tem coisas que se eu deixar para amanhã, pode ser que seja ruim, sim, mas não vai ser prejudicial. Então, eu consigo me adequar a esses imprevistos. Então, priorizar, a gente sempre vai passar por isso, né? A nossa rotina, ela acaba enganando às vezes a gente, né? Então, fazer realmente essa separação, o que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial, para a gente não sofrer. Eu acho que até quem tem ansiedade acaba sofrendo um pouco por causa dessa perda de controle, né? Quando algo sai do lugar. Então, talvez isso poderia trazer um pouco de conforto, né? Eu sei que algumas atividades eu consigo resolver depois, mas o que é urgente eu já faço agora. Então, realmente ter essa divisão na mente e, às vezes, se precisar, no papel e até no celular. Depois até a gente pode comentar sobre alguns aplicativos que eu separei que tem gente que não gosta de papel. Ai, eu acho que eu não gosto de nada, viu? Eu comecei a me organizar aqui com esse planner também que eu tenho, então eu vou marcando, né? Os compromissos, assim, que eu tô ficando em casa, né? Mas as Uhum. lives que eu tenho, as tarefas que eu tenho que fazer home office, então eu vou anotando tudo aqui. Eu queria fazer esse intervalo aqui do Pomodoro na entrevista para mandar um abraço aqui para Ângela, Sargento Dantas, né, que estão nos acompanhando aqui. A minha telespectadora assídua, né? Ela adora essas lives, né? Eu acho bacana essa oportunidade, né, Giovana, que a gente dá para as pessoas de perguntarem, né, essa interatividade toda que a gente tem aqui. Você falou agora há Sim, pouco, né? Você estava citando que quando eu não consigo cumprir, de repente, uma determinada meta que eu coloquei ali no meu planejamento do dia, isso para aquelas pessoas mais ansiosas podem causar até um mal-estar. Você diria, então, que essa questão de organizar o tempo é também melhor, até para a qualidade de vida, para a minha qualidade de vida? com certeza, com certeza. Até quando a gente fez a outra live, né, que a gente estava falando sobre organizar closet, cozinha, eu falei sobre a organização te dá um pouco de tempo a mais para lazer. E a organização da casa em geral, da sua cozinha, do seu quarto, ela vai até influenciar até mesmo na organização do seu tempo. Então, eu acho que sim, precisa sim organizar a casa, ela vai te trazer um pouco mais de tempo. A gente até comentou sobre isso, né? Que a desorganização física, né? Ela traz atrasos, porque a gente às vezes não acha o que a gente precisa e acaba tendo que ficar procurando, né? Então, com certeza, organizar o tempo, ele traz sim qualidade de vida, porque a gente, além de ter o controle, né, a gente conseguir controlar o que a gente precisa fazer, a gente ganha tempo, porque quando a gente está desorganizado,
tudo fica de última hora e o tempo que a gente teve livre nesses momentos de procrastinação não foram muito bem aproveitados. Até sobre o WhatsApp, Instagram. Às vezes a gente precisa completar 2 tarefas simples no dia que podem se tornar difíceis no final. Se a gente não tiver essa organização, a gente perde o tempo no Instagram, a gente fala, ah, não, vou só olhar aqui um pouquinho. Quando viu, passou 1 hora. Ah, vou só responder aqui no WhatsApp rapidinho, passou mais outra hora. Quando a gente vê, a gente está desesperado no final do dia porque a gente procrastinou esses tempinhos que não foram de qualidade, porque foram momentos jogados fora, e a gente perdeu um tempo de qualidade que poderia ser contínuo. No final do dia, se a gente tivesse tido a disciplina de cumprir aquelas atividades sem distração. Então, traz qualidade de vida, sim. E ter tempo para você, ter tempo para a família, ter tempo para lazer é qualidade de vida. Então, organizar o tempo traz, sim, essa qualidade de vida. Até porque quando eu organizo bem o meu tempo, eu vou ter tempo também para as outras atividades que vão me fazer bem, né? Para essa atividade Uhum, física, para estar com a família, né? Eu não vou precisar, por exemplo, levar trabalho para casa, né? uhum. A Maria Clara está falando assim, viu, Eliane Moreira? Nossa, Maria Clara, aqui não é lugar de lavar roupa suja, não é, Giovana? Fica expondo assim, né? Olha só, Giovana, você falou agora há pouco de eu ter que separar tempo para a família, tempo para atividade física e o tempo para mim também, né, Giovana? Porque muitas vezes a gente não se preocupa com esse tempinho nosso, só nosso mesmo, né? Uhum, É sim, importante a gente ter esse tempo para a gente, né? Para a gente. Ou você, por exemplo, curtir o seu momento de solidão, ou você ter o seu momento para você fazer alguma coisa que você goste, que seja assistir um filme, que seja fazer algum crochê, ou sei lá, fazer alguma coisa que goste, né? Então é sim, importante também, a partir do momento que eu priorizo, que eu organizo o meu tempo, eu vou ter mais tempo para eu cuidar de mim também, fazer aquilo que de fato me faz bem, exatamente. né? Nesse momento, a gente está vivendo um Claro. momento agora de quarentena, onde muitas pessoas estão tendo tempo demais e não estão sabendo como lidar com esse tempo. Aí eu diria que o caminho está sendo o inverso, né? Para algumas pessoas que estão em quarentena, né? Para todo mundo que não está podendo sair, que não está podendo ver um amigo. E aí? E essa Uhum. desordem de tempo, como que eu devo fazer? Parar, respirar, e aí? Sim, ó, eu até falando mesmo sobre essa pandemia, a gente vê muita coisa no Instagram, né, falando sobre realmente de ser super produtivo, né, porque a gente tá tendo tempo demais. Mas eu acho que a gente tem que respeitar os nossos limites, né? Porque eu acho que quando a gente tem tempo demais e a gente quer fazer coisa demais e a gente acaba não conseguindo, aquilo traz um peso, né? Tem muita gente que às vezes chega até surtar realmente, ao pé da letra mesmo, porque não conseguiu cumprir tudo aquilo que gostaria e aquilo trouxe um peso é, é, emocional para a pessoa. Então, nesse tempo de quarentena, eu acho que realmente a gente tem que sim tentar organizar o tempo, buscar a ferramenta que for mais fácil, que for mais adequada para a pessoa, para que ela consiga ter essa disciplina. Eu acho que a palavra principal, eu até coloquei aqui quando eu estava escrevendo, é ter disciplina. A gente conseguir achar uma força interna. Tem gente que a disciplina é fácil, né? Tem gente que não. Mas buscar aquela força interna para ter a disciplina de cumprir as atividades neste momento de tempo demais, né? Que a gente percebe que a gente não tem tempo demais. É tanta coisa que a gente tem para fazer que o tempo passa e a gente não percebe. Então a disciplina vai ser a principal aliada neste momento, porque eu posso simplesmente vir fazer minha lista,
coloquei no papel, pronto, tá resolvido? Não. Se eu fizer uma lista e colocar no papel, aquilo não vai resolver o meu problema se eu não tiver disciplina para cumprir aquela lista. Então, ter aquela felicidade de dar um check em cada atividade vai depender de mim e não do papel em si ou do aplicativo do celular que eu baixar. Então, colocar na cabeça que eu preciso ter disciplina e que eu preciso tentar ao máximo evitar a procrastinação vai ser o principal aliado. Não é fácil, não é fácil, não é uma receita de bolo. E cada um vai encontrar essa solução de ter disciplina de uma forma que vai ser melhor para si. Não tem como eu falar, ó, se você fizer isso, você vai ter disciplina. Não, você tem que entender, internalizar esse conceito, né? Eu preciso de disciplina, porque senão algum momento eu vou sofrer. Então a disciplina vem como o pilar. Não vai ser o planner, não vai ser a lista, não vai ser. Eles vão ajudar demais depois que eu tiver a minha disciplina. Giovana, e quando as pessoas tentam fazer o que elas deveriam fazer em 24 horas, elas querem fazer nessas 24 horas coisas que elas deveriam fazer em 48, ou seja, elas dobram as atividades dela, ficam que nem louca, né? Fica esse mundão aí desesperado que todo mundo vive, né? E aí? Olha, eu já tentei fazer isso muito. E o que eu fui aprendendo ao longo do caminho é, se você tem alguém que pode te ajudar, busque ajuda. Eu acho que tem muita gente que acho que tem isso em si, né? De querer fazer tudo sozinho. Tenho certeza que no meio dessas atividades de 48 horas, dentro de 24 horas, vai ter alguma atividade que você consegue delegar. Que você consegue nem que seja pedir ajuda para fazer algo simples, mas que vai te tirar essa carga, né? Vai te dar pelo menos umas horinhas aí a mais. Eu acho que precisa sim pedir ajuda, precisa sim saber delegar. É, essa palavra é algo que tem que ser incluída assim na nossa vida, delegar atividades para a gente não se sobrecarregar. A sobrecarga traz consequência, sim, e a organização não vai tirar a carga, né? A organização vai te ajudar a aliviar ela, mas delegar e pedir ajuda vai com certeza ajudar muito mais do que querer enfiar tudo em um dia só de 48 horas. Eu entendo muitas vezes e eu percebo, Giovana, que a gente acha que a gente é a Mulher Maravilha, né? Ou Super-Homem, que a gente consegue fazer tudo aquilo sozinho, está fazendo, a gente não tem paciência de aprender a ver o tempo dele, que de repente o tempo dele pode não ser o mesmo meu, né? De repente ele gasta determinado tempo para Uhum. fazer uma tarefa, mas eu gasto bem menos que isso, eu não tenho paciência. Eu tenho que aprender a conviver com o outro da forma que ele é, delegar essas tarefas para que eu também não me sobrecarregue, né? E isso eu digo, Sim. inclusive, em casa, né, Giovana? Porque muitas vezes em casa a gente assume aquela postura de Mulher Maravilha, de super-homem, coloca tudo aqui nas costas, e aí as pessoas que estão ao seu redor se acostumam com isso. Não, ela vai fazer, É. deixa, né? Não, ela está Uhum. fazendo, deixa. Então, de você ter dificuldade para você pedir ajuda, se você tiver nesse embalo muito frenético, você procurar ajuda, por exemplo, até de um profissional, não é? Para você se desacelerar, e você Sim. buscar ajuda também das pessoas que estão ali ao seu redor, da sua família, dos seus colegas de trabalho, né? Para que você não tente fazer em 24 horas o que você teria que fazer em 48, né? Eu diria Com que isso. certeza. Não vai ser bom nem para a saúde. Olha só, e aí a gente indo pelo caminho contrário. E para aquelas pessoas que fazem o caminho inverso, né? Que estão na ociosidade. Fica o dia inteiro, por exemplo, assistindo televisão, vendo um filme, porque muitas vezes está ali parado, está sem, por exemplo, um emprego. E aí, como fazer para combater esse ócio? Porque isso também é saber administrar esse tempo parado que eu estou, não é? Sim. E isso é algo que eu acho que tem muita gente vivendo, né, agora. Mas eu acho que para combater
esse ócio precisa de ter. Acho que a pessoa precisa ter metas na vida, né? Acho que a pessoa precisa até sonhar um pouco, vamos dizer assim. Ser um pouco sonhador e, e ter essa força de vontade. Eu acho que às vezes o ócio vem até mesmo do estado de zona de conforto, né? A pessoa tá tão confortável naquele estado, né? De não fazer nada, que aquilo acaba paralisando. Então, colocar metas, isso é algo que a gente vê em muitos lugares, né? Se você não tem uma meta, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ter uma rota. É a mesma coisa de pegar um carro e sair andando pela rua aleatoriamente. Não faz sentido. A gente só vai levantar, pegar o carro e chegar num determinado destino se a gente tiver um destino. Então, acho que a meta seria o destino. Então, quem acha, nossa, eu tô no ócio, o que que eu faço? Senta e coloca metas na sua vida, que sejam metas simples. Ah, minha meta dessa semana vai ser organizar meu quarto. Falando de organização, né? É organizar meu quarto. Travou? Ou tá dando pra ouvir tranquilo? Pronto, agora voltou. Minha primeira meta dessa semana vai Voltou? ser. Voltou. Organizar meu quarto. Então, ter essa meta vai fazer você agir, vai fazer você sair dessa zona de conforto. Então, realmente colocar metas, não precisa ser uma meta. Nossa, minha meta hoje é abrir uma empresa. Não, não é meta difícil, meta simples, só para você não realmente não ficar ocioso o tempo inteiro. Então, ter essas metas vai ajudar você a ter um destino para chegar, né? Coloca essa meta como destino. E o carro vai te levar até ela. Então, você precisa da meta para você levantar. Sim, e você precisa dirigir o carro para que ele se movimente, né, É, Giovana? Se você não tomar alguma atitude, o carro vai ficar parado ali, inerte, né? E outros carros vão passar e você vai ficando, né? Você tem que sim, vai ficando dirigir para sua vida, trás. E dirigir o tempo sua não vida, volta. sim, dirigir a sua vida literalmente. Você falou agora há pouco de alguns aplicativos, né, que nos auxiliam no dia a dia para essa questão de otimizar o tempo, de administrar melhor o tempo. Que aplicativos são esses, Giovana? Ó, eu vou falar do que eu já usei por muito tempo. Hoje eu saí um pouco do celular, me apeguei ao papel. Mas tem gente que gosta muito do celular e isso não é um problema. O papel não vai fazer a diferença. O importante é você se organizar. E o que eu mais usei por muito tempo foi o Google Agenda. Ter no celular, né, o Google Agenda é bom porque ele tem notificação, então você consegue colocar notificação, porque nem sempre a gente lembra nem de ficar olhando, né, a agenda. Então, o celular te notificar, olha, fulano, você tem tal coisa para fazer. Pode te dar aquele estralo, né? Opa, eu não ia lembrar se o celular não tivesse me notificado. E algo que eu gostava muito, nem era notificação, o que era para mim o principal é eu conseguir colocar categorias e cores no fazer. Então, minha agenda ficava toda colorida. Eu sabia que o azul era só para coisas da faculdade. Então, tudo que estava em azul, eu sabia que era para faculdade. Eu olhava a minha agenda, eu bati o olho, eu sabia que era uma semana que tinha muito azul, então tinha muita coisa da faculdade para fazer. Coisas em vermelhos, coisas pessoais. Então, eu via, nossa, tem coisa pessoal minha aqui nessa semana para eu fazer. É, laranja para, sei lá, igreja, então eu sempre colocava cores e eu já visualizava. As cores, elas já me ajudavam a saber como que seria a minha semana ou o meu dia. Então isso era o que eu mais gostava no Google Agenda, era eu conseguir colocar as cores em determinados tipos de tarefas. Então isso é algo que pode ser bem legal para quem gosta de visualizar, quem gosta de ver, né? Tipo, separadamente o que vai fazer. O Google Agenda é uma boa ferramenta. Giovana, eu também posso fazer isso, por exemplo, no meu plano, eu colocar, cores diferentes também. Por exemplo, o que for trabalho, o que for pessoal, posso também direcionar dessa forma, né? Sim, eu tenho até um exemplo aqui, vou mostrar.
Esse aqui, ó, é o meu planner de faculdade. Eu coloco uma cor de marca-texto para cada matéria, para cada disciplina. Então, eu separo, né, o marca-texto laranja para disciplina X, o azul para disciplina Y. Isso pode ser feito para as atividades também, porque eu consigo ver qual disciplina que eu tenho que focar mais. Eu vejo os deadlines, né? Eu vejo os limites que eu tenho que entregar as atividades. Às vezes é na próxima semana. Eu sei que a atividade X tem que ser entregue na próxima semana, então eu estudo ela na semana anterior, porque eu já vi que tem um laranja ali para eu entregar. Então, as cores são importantes. Aqui, tem um que tá até mais colorido aqui. Deixa eu achar aqui. Ui, esse aqui tem muitas folhinhas, mas tem várias cores. E cada cor é de uma disciplina. E pode usar as cores para atividades, para categorias da vida, pessoal, faculdade, filhos, casa, o que for mais importante. Giovana, você falou há pouco, né, que a questão da organização do ambiente, é claro, ela também influi na qualidade de vida, que automaticamente vai influenciar na minha melhor administração de tempo. Como você é uma pessoa, né, que organiza tudo, eu queria assim que você, saindo um pouco do tema, mas que você desse uma dica, por exemplo, como que eu posso organizar documentos? Porque documentos é algo que eu estou lidando sempre no dia a dia, que você perder um documento, por exemplo, é desgaste de tempo, é questão de dinheiro, né? Você tem dicas de como eu organizar melhor uma pastinha de documentos, por exemplo, de pagamentos? Uhum. É, eu gosto muito daquelas pastas sanfonadas, né? Eu não tenho tantos documentos, eu ainda moro com a minha mãe, né? Então, a gente ainda não tenho contas assim para pagar. Então, a pasta sanfonada me ajuda muito. Mas tem, às vezes, quando a pessoa tem muitos documentos, às vezes as pastinhas separadinhas ficariam melhor. Uma vez eu organizei um escritório que tinha bastante documento. Foi uma organização muito legal, que eu realmente tive que sair da minha zona de conforto, porque era algo diferente, né? E separar esses documentos é importante, porque eu vi pela cliente mesmo, né? Tava tudo misturado, ela não conseguia encontrar quando ela precisava. Então a gente separou por pastinhas e colocou etiquetas em cada pastinha. Depois que separou todas as pastinhas, contas para pagar, essa pastinha tinha que estar à mão, ela não podia ficar escondida. Contas já pagas, eu coloquei lá, contas de água. Ela gostava de guardar, então vamos guardar todas por ano. Então tenha uma pasta de contas de água e separa por ano com clips, porque é uma folha só, não vai ficar um bloco muito grande, vai dar 12 folhas. Então, os documentos, eles têm que ser separados em pastinhas, não tem como fugir disso. Agora, a pastinha que você escolher, isso não vai influenciar. Aqui em casa mesmo, a minha mãe separa naquelas pastas que tem aqueles plastiquinhos. Então tem a pasta e tem os plastiquinhos. Então ela separa naquelas, ou se não, furado, ela também separa aquelas que fura. Então, compra um que abre, tem aquela argolinha que abre, você consegue ir arquivando por muito tempo, porque elas são mais grossas, né? Então, se forem muitos documentos, coloca nessa que você fura e vai arquivando, só abrir e colocar. Precisou do documento? Procura lá, abre a argola, você tem o documento na mão. Então, principalmente de contas. Até eu vi na internet essa semana, não sei se vocês já viram, como se fosse um aramadinho. Como que eu vou explicar? Como se fosse um quadro, né, de ferro, de aramadinhos, assim, em formato de quadradinhos. Eu vi Sim, uma pessoa que sim. colocou, que separou, assim, fez de um lado, colocou um clipezinho escrito contas para pagar, e do outro lado, contas já pagas. Então, fica na parede ali da cozinha e você coloca com os clipezinhos as contas que tem para pagar, pagou, passa para outro lado. Que daí você tem esse controle. Eu achei muito legal, porque tanto um quanto o outro na casa consegue ver o que já foi pago, o que não foi pago ainda. E vamos ver qual lado que está maior, né? Será que eu já paguei muito mais do que tem para pagar? E consegue visualizar isso. Eu acho que tem várias formas até divertidas, né? De separar esses documentos, sem ser somente nas pastinhas.
Basta assim ter um pouquinho de criatividade. Esses quadrinhos são um exemplo, às vezes cestinhas também para colocar contas que eu tenho para pagar e contas que eu já paguei. Vai transferindo, aquilo dá até um ânimo para a pessoa. Olha só, Giovana, eu tô te falando isso porque, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande, assim, de lidar com papel, de guardar. Outro dia mesmo eu perdi um documento e isso gerou gasto para mim. E isso gerou Uhum. perda de tempo, né? Porque eu tive que Aham. pedir uma segunda via, porque eu não encontrei. Então, por isso que eu estou falando, essa questão de você organizar, né? Organizar seus documentos, organizar tudo aquilo que está ao seu redor, você ganha tempo, sim, né? Você vê, nesse Uhum. caso, eu perdi dinheiro, eu perdi tempo porque eu procurei e não foi bacana, né? Eu fiquei muito chateada. Uhum. Foi um gasto extra que eu não podia nesse momento, né? Que eu tive que desembolsar para poder pagar. E isso, é claro, é questão de organização, sim, é questão de anotar, é questão de ter as pastinhas, né? De você colocar. Uhum. Muitas vezes, por exemplo, você pode até, de repente, se você não tiver bem organizado essas suas contas, você esquecer de pagar uma. Porque ela E tá aí, ali no quando meio. vê, aham, já passou o tempo, né? E adquirir essas pastinhas é tão baratinho. A gente vai, às vezes, na Le Biscuit, né, por exemplo, lá tem muitas. É, é realmente colocar isso como uma meta, né? Eu vou lhe comprar algumas pastinhas coloridas ou todas da mesma cor, eu vou colocar a etiqueta e separar. E vai demandar um tempo separar? Sim. Não vou mentir, dependendo de como esteja, você vai precisar de tirar um tempo, né, da sua rotina, do seu dia, para poder organizar isso. Mas o tempo que vai ser ganho lá na frente, compensa. Exato. Você sabe o que, que me está preocupando? A gente está falando de tempo. Uma coisa que eu tenho percebido nesse período que nós estamos vivendo agora é essa questão de administrar o tempo, voltando a essa questão de administrar o tempo. Tem muita gente que não está conseguindo, por exemplo, administrar o tempo com relação ao trabalho. Então, a pessoa está trabalhando home office, e por ela estar trabalhando home office, por ela não ter, nunca ter vivido essa situação, ela acha que ela tem que ficar o dia inteiro, a noite toda ali no grupo de WhatsApp, demandando situações. Então, esse é um momento que a gente tem que ter muito cuidado nesse aspecto, eu diria, né, Giovana? Para eu saber administrar meu tempo também com relação ao home office que eu estou executando nesse momento, para que eu não sobreponha o trabalho em relação as outras atividades que eu tenho. É uma dica importante, né, para dar para as pessoas que Sim. estão vivendo essa situação nova, né? Sim, delimitar o tempo. É importante, porque senão pode tanto ultrapassar, né, o que realmente seria o ideal, porque trabalhar 14 horas no dia não seria o ideal. Então, delimitar esse tempo é muito importante. E também não trabalhar, tipo, nada, né? Quando você vê, acumulou tudo para o final da semana. E até sobre trabalho mesmo, eu vejo por mim, até questão de organização. Quando eu tenho, quando eu sento e eu organizo o que eu vou postar, o que eu vou fazer de conteúdo. Eu programo meus conteúdos do Instagram, porque o Instagram, ele é uma ferramenta que é sim o trabalho. Quando eu chego no domingo ou na segunda-feira e eu faço essa organização de conteúdo da semana, ou às vezes faço de 10 dias, eu sou muito mais efetiva, né, com o meu Instagram, porque eu consigo estar sempre frequente ali. Quando eu não faço isso, eu me perco. Então, eu vejo que organizar o trabalho faz a diferença porque você vai ter essa produtividade, você vai ter essa frequência. Eu consigo ser frequente com a minha organização, ou, né? Então, eu vejo por mim mesma, eu me policio. Essa semana, por exemplo, é uma semana que eu não me organizei. Então, eu não consegui fazer o que eu queria. Quando eu me organizo, eu consigo fazer o que eu quero. Porque sempre acontece um imprevisto e eu acabo deixando para depois e deixando para depois. Se eu já tivesse organizado, se eu já tivesse colocado ali certinho no calendário, já tivesse planejado, já tivesse ficado lá 4 horas me organizando, eu não precisaria ficar 1 hora por dia fazendo isso. Então, em 7 dias, eu teria demandado 7 horas ao invés de só 4 num dia.
Então, realmente, o trabalho, ele também precisa ter essa divisão, ter essa organização. Olha só, Giovana, tem alguma regrinha, alguma dica que você dá, por exemplo, para eu me planejar melhor nas tarefas de casa, para que eu consiga deixar minha casa organizada, mas dentro de uma divisão onde eu possa contemplar, por exemplo, todos os cômodos, os armários? Como que eu posso fazer isso? Tá pegando o Sim, gancho aqui, viu? Estou pegando o sim, gancho aqui, que eu sim. sei que você é doutora nesse assunto. Não, eu acho que foi em novembro. Eu fiz uma postagem sobre isso. Eu pesquisei bastante e eu montei 3 tipos de planejamento de organização de casa. É até um repost que tem na minha lista. Travou, não travou? Não, voltou. Voltou? Eu Voltou. vejo quando trava porque aparece aquela bolinha carregando. Sim, sim. Mas é uma dos meus reposts que eu quero fazer porque foram 3 posts que fizeram muito sucesso, que é sobre planejamento de organização das atividades de casa. E eu fiz 3 opções porque cada um gosta de fazer de uma forma. Eu fiz organizando por cômodo, organizando por atividades que devem ser diárias, atividades que devem ser semanais. E o outro era uma mistura dos dois. Mas eu vou repostar essas atividades porque muita gente gostou, muita gente salvou e depois colocou em prática. Eu até nessa semana eu escolhi um planner e fui fazer um planejamento e fui fazer aqui na minha casa, sabe? E eu acho que cada casa tem sua identidade, né? Então, às vezes funciona para alguns separar por cômodo. Eu tenho 7 dias, né? Então eu vou separar o dia. Na segunda-feira vai ser o dia dos quartos. Eu vou focar nos quartos, vou limpar bem os quartos. Na terça-feira, eu vou focar na cozinha, eu vou limpar bem, mas aquela limpeza boa, tipo, de lavar. Ah, não, na quarta-feira vai ser lavanderia, então eu vou tirar o dia para lavar roupa. Então, fazer essa divisão e deixar o sábado, por exemplo, para fazer as coisas que ficaram para trás, as coisinhas que ficaram faltando, né? Ou se não, eu prefiro fazer coisas diárias. Todo dia eu quero trocar o lixo, não é exagero, né? Mas todo dia eu quero tirar o pó, por exemplo, das coisas. Tô pensando na atividade diária que a gente sempre faz, lavar a louça. Todo dia eu vou lavar a louça, então coloco isso como minha atividade diária. Eu faço lá um calendáriozinho, eu tenho lá pronto, eu vou repostar, quem quiser fica de olho que eu devo já postar semana que vem. É, e eu faço as diárias, semanal. O que que eu tenho que fazer semanal? Ah, eu tenho que fazer, lavar o banheiro, eu tenho que passar um pano na casa. E eu separo essas atividades semanais nos dias. Então, o que que eu tenho para fazer semanal? Eu faço uma lista e eu faço terça eu vou fazer um pouquinho, quarta eu vou fazer um pouquinho. Então, cada um vai ver o que que é melhor, mais adequado para sua própria casa. Mas é muito legal, porque tem várias formas. E eu tenho isso bem descritinho. Eu vou até depois, eu posso colocar nos stories, depois que acabar a live, eu vou procurar lá meu post e vou colocar nos stories para quem já tiver curiosidade, não quiser esperar, só clicar lá que vai direto pro post. E escolher o que é melhor e testar. Testa um, testa outro, testa o outro terceiro e vê qual que vai ser melhor para sua casa. Separa as atividades e dá para algumas pessoas da casa, né, para os filhos, essas atividades simples já vou entregar para eles, eles já sabem o que tem que fazer. E faz os testes. Eu acho que teste é importante. Não pense que eu coloquei na cabeça que é uma coisa, aquilo dá certo. Testa outra, às vezes fica melhor. Então, o de limpeza de casa foi algo que me chamou atenção, porque eu nunca imaginei que tanta gente ia gostar dessa organização de atividades de limpeza. E, você ter tocado nesse assunto, eu acabei até lembrando. E é interessante porque quando eu tenho essa organização de perceber que dia que eu vou poder fazer, que dia que eu vou limpar o quarto com mais capricho, né, com mais detalhe, que dia que eu vou arrumar a lavanderia com mais detalhe, eu vou manter sempre os ambientes organizados, né? Eu sempre sei, Uhum. né, se toda segunda-feira eu fazer isso, e o trabalho vai até diminuindo, não é? Porque se eu dobrei tal coisa semana passada, provavelmente essa semana eu não vou ter que repetir aquele mesmo trabalho. E a tendência é ir diminuindo, né? Essa questão da Sim, organização, do tempo que eu sim, sim. disponibilizo para arrumar, por exemplo, né, um determinado cômodo da casa, não é? Claro, claro.
E eu vi até, alguém comentou lá no início da live, eu não vi o nome, que tá tampando bem ali onde tem os comentários, onde eu coloquei o celular, falando sobre até a lista de supermercado, que eu também tenho disponível para download, que é uma forma também de ganhar tempo. Se você já tem uma lista geral, é só colocar um pontinho ou uma estrelinha naquilo que você precisa, ao invés de pegar e ficar lá olhando, tipo, tentando lembrar, né? O que que eu preciso comprar? Você vai estar organizando o seu tempo até mesmo para fazer as compras, né? Vai estar ganhando tempo, tendo uma lista já geral do que você tem que comprar, risca aquilo que já tem em casa e compra, já vai direto, já vai focado, porque fazer compra no supermercado também demanda tempo. Sim, demanda e você tem que olhar preço, você tem que olhar a validade do produto, não é, Giovana? Uhum. São vários detalhes. Você indo com a listinha, você também não se perde em meio àquelas promoções, em meio àquele corredor tumultuado, em meio àquela pessoa que passou que você está olhando, né? Porque chamou a atenção, assim. Então você não se perde no supermercado. Gente, mais alguma pergunta para a Giovana? O nosso tempinho aqui está acabando. A gente tem mais, assim, o quê? 3 minutinhos. Alguém tem mais alguma pergunta para a Giovana? O tempo Vamos passa rápido. aproveitar aqui. O tempo dela é ouro, que vocês sabem, né, que a menina que é fera na organização. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu estou procurando aqui essa outra que você falou, com a questão da. Estou sempre. Não, isso aqui foi a Ana falou, sempre fazendo a lista. Eu tinha me lembrado dessa questão da lista do supermercado, né, que a gente não colocou e que realmente ela facilita muito essa questão até para você otimizar o seu tempo, né, Giovana? Então, fechando aqui, Aham. gente, vamos fechar aqui, fechando essa entrevista, o que você daria, então, de dicas rápidas para a gente fechar tudo isso aqui? Rapidamente, o que é importante para organizar meu tempo? Resumindo tudo, faça lista de coisas que você precisa fazer, não deixa só na mente. Procure a ferramenta que vai adaptar melhor para você, que seja no papel, que seja um planner, que seja no Excel, que seja no Google Agenda, que seja em outros aplicativos. Existem muitos aplicativos. Faça essa lista e não fique parado. Tenha disciplina para cumprir essas atividades. Não deixe a procrastinação te dominar. Porque não é somente organizar o tempo, mas colocar aquilo em ação. Não é só escrever, tem que agir. Porque senão, uma hora ou outra você vai ter que fazer. E o que for ficando para trás vai acumulando. Então, separe e cumpra. Porque daí você vai não se sobrecarregar. Você vai conseguir ganhar tempo de qualidade para o que for necessário para você, para a família, para lazer, para o que realmente importa, né? Porque nem tudo é só trabalho, então a gente tem que ter um tempo para a gente. Então organize seu tempo ali, aquele tempo burocrático que não tem como correr, para você ter um tempo livre. Então é muito importante essa organização, até mesmo para você, por qualidade de vida. Exatamente. Giovana, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui. Agradeço imensamente por você ter aceitado o convite em meio a tantos afazeres que você tem no dia a dia. Que Eu isso. quero, eu quero lembrar que essa entrevista vai ficar disponível no meu canal do YouTube, Eliane Moreira. Ela fica disponibilizada lá caso vocês queiram repassar para os seus amigos, né? Porque são dicas muito importantes. Assim, eu falo que o YouTube ele pede para a gente ter mil inscritos para fazer live lá. Eu tenho 130, tá faltando só 870, tá, Giovana? Para poder chegar aos 1.000 Mas vai inscritos chegar. lá. E vai chegar. Eu quero então agradecer, né, mais uma vez a sua participação aqui, agradecer todo mundo que participou, fazendo perguntas, acompanhando. Vai estar no YouTube. E muito obrigada, gente, mais uma vez aí. Olha só, hoje é sexta-feira. Segunda-feira eu vou fazer uma live com a Patrícia Caetano, que é jornalista, digital influencer, né? A gente vai pegar algumas dicas com ela, conversar, um bate-papo sobre jornalismo, sobre comunicação. Então, convido a todos vocês aqui na segunda-feira, 7 da noite. A gente tem mais esse encontro marcado. Giovana, muito obrigada mais uma vez. Beijo para você. Eu que Bom fim de agradeço. semana. E daqui uns dias a gente volta de novo, você dando outras dicas aí legais, tá?
Combinado, hein? Combinado. Muito Beijo, obrigada. gente. Beijo.